Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da Carta de São Tiago, nosso segundo encontro. Vamos trabalhar a Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27, a lei da liberdade. Ouçamos então o texto que vamos refletir. A lei da liberdade. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para ficar com raiva. Porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-las. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticante o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. A verdadeira religião. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo, e sua religião não vale nada. Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Então, esse é o texto da carta de São Tiago que nós vamos refletir hoje. A lei da liberdade, versículo 19. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar, e lento para ficar com raiva. O ser humano tem responsabilidade com a palavra. O ser humano deve ter disposição de abrir o ouvido para a palavra do próximo, atendendo com caridade e paciência. Estar atento a ouvir o próximo, bem como ouvir a palavra de Deus. Só entende o que é realmente quem sabe escutar. Quem é capaz de ouvir atentamente o outro e a palavra de Deus, poderá responder com compreensão, em amor e verdade. Se deve ter uma atenção especial quando se deve ouvir a palavra de Deus, a pregação da fé e a liturgia da palavra, quando Deus nos fala. Mas o ser humano que ouve, seja lento para falar. O ser humano deve ser responsável por toda palavra que ele pronuncia. Falar só o que é reto diante de Deus. A palavra do ser humano pode chegar ao extremo, quando dele toma conta a ira, o ódio, a revolta e a soberba, centrada em si mesmo, se tornando uma palavra irresponsável. Versículo 20. Porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Toda palavra que não brota da verdade, da autenticidade e da caridade só consegue destrói tudo, inclusive aquele que pronuncia. Pois, envolvido pela raiva, ele extrapola a justiça e a medida real das coisas. E assim, ofendendo o outro, não produz a justiça que Deus quer. A franqueza da pessoa tem que ser reverente, cuidadosa da verdade e da caridade. Não se pode falar para ofender.
Verdade sem caridade destrói. Versículo 21. Por isso, deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Tiago faz uma referência ao estilo de vida que se obtém no batismo. O batismo lava a imundície humana e todo sinal de malícia. Esta é a realidade da liberdade humana de despir do pecado em perfeição. O cristão deve realizar em sua vida revestindo a santidade do Senhor. Recebam com docilidade a palavra. Esta palavra sempre renovada na pregação da igreja, que foi enxertada no cristão e que renova o que se prometeu no batismo, como profissão de fé. A palavra, para produzir o efeito, deve ter a colaboração do fiel. Esta palavra seja recebida com docilidade, com mansidão, confiante e com humildade. Receber essa palavra enxertada, trazendo-a sempre à mente e deixar-se transformar pela palavra. É uma palavra plantada, palavra que pode salvar, se viver de acordo com ela. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Tiago continua exortando os cristãos a esta coerência de vida e fé. Não vale ser mero conhecedor da palavra de vida, se na verdade não se é observante, não se é vivente da palavra. Cai no vazio, entre o que sabe e o que vive. Se deve viver o que se crê. Assim é necessário levar a sério na vida o que se aceitou como verdade e vontade divina. Ilusão é aquele que pensa a fé, mas não vive de acordo com a fé. Podemos enganar os outros, mas não a Deus. Versículo 23. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Versículo 24. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Tiago agora faz uma analogia, uma comparação, para explicar o que acontece quando alguém ouve a palavra e não a pratica. Assim, aquele que pela vida, aquele que pela fé tomou consciência da verdade, a palavra da verdade, mas continua sua vida com uma compreensão de fé, mas sem colocá-la em prática, sem que seja uma fé vivenciada e experienciada, é como um ser humano que contempla seu rosto no espelho e logo esquece o que o espelho lhe revelou. Tomar o conhecimento da fé por fora nada adianta. A fé tem que ser colocada na vida. Não se conhece a si mesmo pela imagem, a aparência. A imagem é virtual. Se conhece a si mesmo numa vida concreta, vivida, realizada. Essa vida, que deve estar unida pela experiência de fé, daquele que crê. Versículo 25. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará a felicidade no que faz. O Evangelho vem chamado de lei perfeita, enquanto manda e dá instruções. Mas é uma lei que não escraviza, uma lei que liberta. Lei de um reino onde todos os cidadãos são livres. Aceitar esta liberdade e não cumpri-la é iludir-se. Manter a firmeza na vivência do Evangelho, a lei da liberdade,
e dela não se desviar, mas continuar firmes, não ser um ouvinte displicente, distraído diante da palavra, mas um ouvinte que pratica a palavra, porque a fidelidade à palavra da liberdade alcançará o destino final. Encontrará a felicidade plena naquilo que faz, naquilo que vive. A verdadeira religião. Versículo 26. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo e sua religião não vale nada. O culto que se pede aos cristãos não se resume em cerimônias, nem de memorizar fórmulas. O verdadeiro culto é a entrega de si mesmo. É uma entrega a Deus para viver na prática. Para isto, não se pode difamar o próximo. Controlar a língua se refere a multiplicar, né? Reza sem freio. Né? Guardar a língua se refere a multiplicar. Reza sem freio e pensa que isto é ser religioso. Então, o uso irresponsável do dom da palavra é outro desvio da reta vida pela fé. Com isso, Tiago procura expor os juízos sem caridade e autossuficientes, que vêm da inveja, do preconceito, da vaidade, de pessoas que falam, transmitindo, travestidos, então de pessoas que falam travestidos de zelo falso, revelando uma hipocrisia condenada por Jesus. Essa autenticidade é fundamental. É melhor calar do que falar. Versículo 27. Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. A religião pura, piedade autêntica, se manifesta numa vida de caridade fraterna e integridade moral. As obras de misericórdia e caridade para com todos os necessitados é uma exigência ética para viver a fé. Ter um coração puro e praticar a caridade são dois aspectos de uma fé autêntica. A santificação sem caridade não existe. A santificação se faz com a caridade, amor ao próximo. Porque aquele que não ajuda não tem uma fé autêntica, não é religioso. Às vezes, eu até comento aqui na paróquia, fazer a caridade com aquilo que é dos outros é muito fácil. Você coordenar, pegar a ajuda, coordenar, depois distribuir, isso é muito fácil. Né? Isso significa fazer a caridade com aquilo que é dos outros, da doação dos outros. A pessoa também tem que participar, tem que tirar do dela para participar. Ela também tem que se inserir. Ela não pode querer fazer caridade com o que é dos outros. Ela tem que fazer caridade também com aquilo que é dela. O padre tem que fazer a caridade com aquilo que é dele. Não é só daquilo que ele recebe na paróquia para distribuir. Né? E assim em diante. Todos devem participar. Isso é uma questão de todos, sem exceção. Porque tem muita gente que faz caridade com o que é dos outros e depois ainda sai falando, né? Então, Santiago expõe o que é uma religião pura e imaculada, sem mancha, diante do Pai Eterno. Socorrer órfãos, viúvas na sua aflição, seus necessitados, e viver na integridade moral. Estar livre da corrupção do mundo pagão. Esse é o modo de vida. Religião sem caridade e sem vida moral íntegra é falsa. Então, este é o texto que nós
refletimos, depois nós vamos dar continuidade a essa nossa reflexão, continuação da carta de São Tiago. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.